Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, também especialista clínico e em relacionamentos. E essa é a Bi, que tá aqui todo o podcast também. Mas vamos apresentar os convidados que, nossa... A gente tá muito feliz com a presença deles. Uhum. Van e o Léo, do Casamento às Cegas 4, da Netflix. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Prazer enorme ter vocês aqui, gente. São Prazer nossos companheiros de... Como é que fala? Esqueci a palavra. Cidade? De cidade. De cidade, de bairro. De bairro. Isso a gente corta. A gente não divulgou onde vocês moram. É que eu me pegou de surpresa. Ai, mas agradeço também. Obrigado, gente. A gente já queria vir aqui, né? Porque até pra nós, assim, no sentido da nossa cidade, das pessoas que estão aqui, né? E criar essas relações, né? Pra gente também é muito importante. Então, agradeço muito o convite aí. Que bacana, gente. Nossa, a gente tem muita coisa pra perguntar pra vocês. Não sei nem por onde eu começo, tá? Vambora! Manda bala. Vambora! A gente adora conversar. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode perguntar pra eles É de verdade. É de verdade, é de verdade. É real, Casamento às Cegas. Casamento Cegas é É real. real, é real. Eu acho que é pra vocês se apresentarem, falarem sobre como que tá a vida de vocês, né? A atuação profissional, né? Você primeiro? Tá bom. Bom, participamos aí, né, do experimento, que realmente é um experimento muito doido, mas que, graças a Deus, deu frutos muito, muito positivos, né, porque a gente tem vivido uma relação muito bacana e, graças a Deus, também saudável, que eu acho que é o que importa, né. A vida tem sido uma rotina muito doida, né, até recentemente eu ainda estava, né, trabalhando no CLT, né, eu era coordenadora jurídica dentro de uma empresa. Tá. Mas aí por conta, né, dessa vida e por questões realmente mentais, que tava bem desgastante pra mim. Tá. Isso é um furo, hein? É o primeiro lugar que ela tá falando. Nem na rede social dela ela contou ainda. Eu não contei ainda. Então, não contou ainda. Então tem 15 dias que eu saí, né, do trabalho. Então eu tô aí na minha segunda semana, que eu digo dentro da minha cabeça de um pouco de férias ainda, mas conseguindo cumprir um pouco mais a agenda, né? Até porque também a gente tá aí com a data próxima do nosso próximo casamento, né? Então são muitos detalhes. Os votos, agora no religioso, pra ela é importante, pra mim também. O que é importante pra ela também é importante pra mim, de fato. Então... desculpa te cortar. Manda lá! Desculpa, então, assim, é muita coisa, né, pra planejar, pra resolver. Então, assim, lá no experimento teve o casamento, que sim, foi um casamento de verdade, né? Mas a gente não tem muita opção de escolha, né, das coisas. Então, agora sim, a gente tá escolhendo do nosso jeitinho, né? Então, o casamento lá é tipo assim, eles que decidem. Que faz tudo. Sim, Ela só escolheu o buquê. O vestido. O vestido que eles trouxeram, e aí ela escolheu dentro das opções que tinham. Agora ela vai mandar bala em tudo. Isso é uma coisa que a gente percebe, né, amor? Que os vestidos parecem que é muito limitado. Gente, quando eu fui escolher meu vestido de noiva, eu fiquei o dia inteiro escolhendo vestido. Eu experimentei uns 30, eu falei, nossa, o pessoal decide rápido, né? Isso agora eu entendi. A voz demorou um pouco pra escolher no programa, teve todas as questões e tal. Você tem aquela tarde e eles vêm com algumas opções, eles já tiram todas as medidas, eles já sabem mais ou menos o seu gosto e vai em cima disso, né? Então, você tem que escolher dentro do que tem ali. Sim. É isso. Então, por isso que é limitado. E por isso que alguns casais resolvem fazer esse casamento novamente, né? Pra poder chamar mais pessoas, né? Deve ter limite de pessoas. Também. Poder fazer do jeitinho de vocês, na religião de vocês. Legal. Sim. Exatamente. Lá é bem restrito em questão de quantidade de pessoas. Sim. E agora... a gente vai chamar um pouco mais de... posso fazer uma pergunta indiscreta? A comida é boa do casamento? Tem comida, Como né? gag do Tem balão? Tem. A gente morre de curiosidade de saber esses detalhes, gente. A comida é boa. Tem tudo. Tem comida, tem bebida. docinho, bolo, bem Tem. casado. Teve tudo. Legal. Mas é um pouco mais reduzido, né? Sim. Em questão de quantidade também. Opções, né? Então, Claro. mas tem tudo, sim. Mas foi um casamento Legal. bem, É, teve sim. tudo. Teve bebida, a gente voltou pra casa com um bem casado. E realmente não é puxando a sardinha, mas a gente não tem nada do que reclamar do que aconteceu, tanto no reality
quanto no próprio casamento, da produção, Bacana. de todos os colaboradores. E Só é fala isso. bem, inclusive, da produção da Netflix, né? Olha, isso é bem comum. Todos os convidados aqui falaram bem, né? Sim. Sim, teve só Teve uma só situação umas- que a gente não pode falar. Que falaram falaram. mas falaram uma Mas, questão de forma específica. geral, Mas de forma falaram geral, bem, falam né? bem. Eu acho que assim, é uma experiência muito pessoal, né? Sim. Mas eu acho que também vai muito da entrega da outra pessoa. Então, por exemplo, eu e o Leonardo, nós éramos pessoas que ali a gente Entendia também- muito o lado a gente deles entende, trabalhando. exatamente, sabe? Então a gente Sim. respeitava muito também o que eles estavam fazendo. Então eu acho que as trocas também eram muito bacanas com a gente, justamente por conta disso, sabe? Sim, claro. Então, que nem quando eu olhei, né, quando eu cheguei lá, né, e vi o meu casamento pronto, na minha cabeça eu falei assim, meu Deus, é o casamento mais lindo que eu já vi na minha vida, assim, sabe? E foi na praia, então, É. pelo menos era o que eu queria muito, desde foi- Eu desde falei, sempre. nem Mas foi nos muito. melhores cenários, assim, se eu fosse imaginar, sairia aquilo, sabe? Então, pra mim foi maravilhoso, assim, não mudaria verdade, nada. Eu lembrei, vocês foram falando, eu fui resgatando aqui, eu lembrei, né, frente pra praia. Sim. Sim. Foi no Guarujá, né? na praia de Ah, Pernambuco. é verdade, que legal. Canto esquerdo. Que incrível. Animal foi mesmo. Real, foi muito Eu bonito. lembro desse momento, até eu comentei, quando a gente tava assistindo, eu falei, nossa, que lugar bonito, né? Nossa, Falei, será, aí era o Guarujá, né? Sim. que legal. Ali foi demais, foi bem bonito. Minha roupa também tava... Eu gostei muito. Eu amo Ele ficou dias falando. Mas, ó, o próximo... Isso é importante, o noivo tem que se sentir bonito. É, Com certeza. A próxima roupa do nosso novo... Da renovação, né? Ela é diferente, questão de cor, etc. A Vanessa não sabe, hein? E não pode saber, é Não surpresa, pode né? Nossa, eu te entendo, porque o quanto que eu fiquei falando Tá, do eu lembrei terno. disso agora. Eu achei assim que ele ia escolher qualquer coisa, mas não, quando ele foi escolher o terno dele, ele voltou e falou, amor, gastei mais do que eu imaginava, mas olha o meu terno. Foi incrível. Não Eu falei a fiquei cor. muito lindo. Verdade. Era azul também. Aí, é a melhor cor. É a melhor cor. Top. Mas dessa vez não será azul. E quando é que vai ser esse casamento? Pode contar pra gente A gente ainda não data ou contou a ainda data, né? Ou é segredo? Já é no próximo mês, já. É, já. Ah, tá É no pertinho, próximo mês, gente. tá pertinho, Parabéns, Final que do legal, mês. Que legal. Vamos deixar final do mês. Aqui eu não sei Ah. como é que tá funcionando a parte da assessoria lá, mas Que legal, parabéns. final do mês. Bem pro Parabéns. final. Gente. Quase na última semana. Né? Que legal. Eu acho que renovação de votos é uma coisa ainda mais bonita, porque quer dizer, tá vendo? É certeza mesmo Sim. que dá decisão, né? Sim. Sim. Já teve a experiência do casamento e estamos aqui renovando, né? Eu acho Sim. muito bonito. E casamento às cegas realmente dá casamento. Se você escolhe, né? Seguir nessa jornada. E quem não escolheu, seguiu o caminho que quis, também tá tudo certo. Todo mundo é livre. Eu É acho- isso aí. Eu acho que o Léo agora pode se Por apresentar, favor. né? Ah, não me apresentei? Gente, agora! Profissionalmente. Sou o Léo, sou advogado, também atuo como terapeuta. E amo falar de relacionamento na minha rede social. Relacionamento como um todo, na verdade. Né? Que legal. Legal. Né? Desde da sua parte interior, com Deus, o universo, os relacionamentos interpessoais. Então, gosto muito, hablo muito. Vanessa, não dou palestra em casa, mas Vanessa escuta bastante, mas ela também fala muito também. A gente se entende. Então, Vocês conversam bastante. bastante, Muito, bastante. meu Deus. bastante. A gente conversa e escuta, né, um outro. Isso que é importante. Tem vezes que a gente não se entende, mas no final das contas a gente consegue se resolver. Que é normal, né? É um relacionamento, é um casal. Não somos perfeitos. Sim. Por mais Ninguém que... ninguém é. Por mais que as pessoas talvez pensem isso de alguma forma ou de outra, mas não somos. Sim. E a relação se constrói todos os dias. É verdade. Gente, tem uma coisa que acontece com vocês. A gente se identifica muito com vocês em vários pontos, né? Mas tem um ponto que a gente se identifica que é a questão de... Como a gente é um casal de terapeutas, a gente atende juntos, a gente... Que legal. Se formou... sim, tava até conversando com a Van antes do podcast, a gente tem esse trabalho juntos. A gente... As pessoas acabam idealizando um pouco a questão do casal, né? Sim. Sim. A gente até brincou hoje sobre isso. A gente brincou sobre isso. Olha, se quiser separar, dorme com a mãe outro dia. O que a gente vai fazer com nossos E a capacetes? credibilidade. E a credibilidade. Ele vai pra onde? Ele vai pra onde? Ele vai pra A onde? ilha vai ser o quê? O podcast do ex-casal relacionando? Não dá! A gente brincou sobre isso. Sim. Mas assim, é real como que as pessoas idealizam essa questão do casal, né? Sim. E isso rola muito com vocês. Vocês foram um casal mais fofo de várias temporadas, né, amor? Sim, sim. Dos casais mais idealizados, né? Sim. E a gente
gente pode falar com propriedade que a gente assiste todos os países e todas as temporadas. É real, a gente não tá brincando. A gente tá no Habib agora. Tá no Habib. Vocês estão no Habib? Me mandaram pra eu assistir. Mas o Habib, a gente não conseguiu assistir. Tá mais falado que pra cá, viu? Aqueles casais do Habib tá meio complicado. A gente não assistiu nenhum, acho, até agora. Não conseguiu. Não, a gente não Realmente conseguiu. Tá bem corrido, não conseguiu parar pra assistir. A gente conseguiu assistir a Ilha da Tentação. Mas não sei se eu vou falar, né? Porque Ilha da Tentação é diferente. Mas parabéns aos participantes. Gente, a gente tá louco pra assistir Ilha da Tentação. Parabéns aos participantes, real. Tanto solteiros quanto os casados. Não, e quando tem que ter disposição. Real. Não, eu já entendi. Ele já resumiu o programa pra mim aqui. Quando eu falei pra Simone, né, amor? Eu falei assim, olha, tem um... Mas é muito legal, assim, um reality pra novo. você entender as pessoas como funciona. Tem um reality novo que é assim, assim, assim. Ela, a reação de Simone. Nossa... o relacionamento não tá bom e eles vão pra uma ilha onde tem outras pessoas pra ficar solteiras, junto. Eu falei assim, isso não faz muito sentido. Não seria algo que eu faria. Nossa, o relacionamento não tá bom. Vamos fazer uma terapia de casal, né? Não, trocar uma ideia. Vamos pro reality show expor o meu parceiro a uma tentação. Não, mas é um bom reality Mas pra assistir e entender como o ser humano de fato funciona em algumas situações. Sim, e realmente, parabéns pra eles. Situações de descontrole, né? Porque... dependendo do momento ali, pode rolar sim um descontrole em questões de você bebe, aí você aceita algumas situações emocionais que outra pessoa traz e às vezes você não tá tão disposto a parar e raciocinar, será que realmente é isso que deve ser feito, se a pessoa ia gostar ou não, então... Sim. Mas assim, voltando na pergunta que você trouxe, eu fugi, né? Foi mal. Do relacionamento idealizado, né? Ser um exemplo para as pessoas, ser um exemplo, né? É um ponto que a gente conversa muito, assim, né? Porque... Tanto que eu falava pra ele, né? Meu Deus, né? As pessoas às vezes estão olhando e pensando que é o relacionamento ideal, né? E a gente é ser humano, Normal. A gente briga, né? Às vezes até as pessoas perguntam, vocês brigam? Eu falo, com certeza. Claro, nós somos gente da gente. Exatamente. Então, assim, a gente vive uma relação normal, como qualquer outra. Sim. A diferença é que a gente... Se escolhe todos os dias. Mas a gente tem uma conversa saudável. E eu acho que, assim, né? Talvez as pessoas tenham uma referência, às vezes, um tanto quanto estranhas de relações, né? Distorcidas. E aí, na verdade, todo mundo quer viver uma relação saudável. Eu acho que essa é a questão, né? Todo mundo quer viver uma relação saudável. E aí, quando você vê, né, um outro vivendo dessa forma. Então, pra mim, é até, assim, legal, sabe? Porque eu falo, se a gente estiver contribuindo positivamente pra outros casais também, sentarem, conversarem, talvez buscar também uma terapia, alguma coisa. Porque, assim, a gente não tem vergonha. Se a gente precisar, a gente vai, sim, sentar na terapia pra conversar. Se a gente precisar de um tempo também, que muitas vezes foi isso, assim, de... Vou andar de bicicleta. Vou andar de bicicleta, não vou conversar agora, porque Sim. senão a gente vai chegar num ponto da conversa que não vai ser legal, não vai ser interessante. Então, a gente tem muito isso, e no experimento a gente também tinha muito isso. Principalmente, assim, de se preservar, sabe? Sim. Que foi um ponto que a gente chegou a conversar até dentro de cabine, assim, de, olha, se houver algum ponto que te incomoda, por favor, conversa comigo, mas não fique expondo isso de uma forma agressiva, ou frente câmeras, assim, sabe? Pra ficar criando situação. Perfeito. Né? Porque, assim, falando por mim, né? Eu estava lá pra viver uma relação, porque eu realmente desejava muito viver o matrimônio, mas um matrimônio saudável, assim, sabe? Eu não fui pro experimento na intenção de, quero ficar famosa e vou fazer qualquer coisa ali na frente da tela. Não, porque eu falei assim, isso vai ficar ali, né? Minha família vai assistir, meus pais vão assistir, entendeu? Então eu tinha essa preocupação grande também deles, assim, sabe? Da exposição com eles, a minha própria exposição, né? Então a gente conversava muito isso, assim, se alguma coisa incomodar, vem, converse e tal. É porque a gente realmente não teve nenhuma discussão durante o programa. Só, eu já até comentei em outros podcasts, só é que não apareceu, do dia do mercado, que a gente teve que ir ao mercado, e aí eu odeio o mercado. O que aconteceu? Eles queriam gravar e ir ao mercado, e quando entrou no flat, eu voltei a trabalhar, né? Como eu tava atuando como advogado, e eu fazia contencioso, sei lá, por dia era mais de 70, 80 processos que eu mexia. E aí, durante as gravações, não parou, eu voltei gravando e trabalhando, e aí teve um dia que
eles queriam ir, aí eu falei pra ela que não, aí a gente teve só um leve desconforto. Mas durante o programa mesmo não teve, então... Aí, coitado, aí agora ele faz mercado, né? Paciência. Casou, esquece. Nossa, Quase todo dia. Vai ter gostar de fazer mercado, Não, nem reclama. Tem que ressignificar. Eu falei, você vai ter que ressignificar E isso. depois, aí quando vier a bebê, aí tem que ressignificar mais ainda a feira. Nossa, então, a feira ainda não... Eu Quando ainda reluto a feira. Ó, começou a Feira. introdução alimentar, Aí é feira. seu rolê da feira tá Porque- garantido. Eu fico relutando ali. Quero. Não tem jeito. Porque no mercado, dependendo do dia, a gente fica brincando de mágico ali, né? Tipo, Aham. fruta ruim, fruta ruim, fruta ruim. Opa, fruta Fruta boa, boa. só que Olha lá. pequenininha. Aí na feira não, É. tudo Tudo, bonito. tudo É, grande. e o preço é outra E coisa, o preço né? é outra coisa também. Assim, Não, É mas o que eu ainda falo fico pra eles. lutando. A gente feira. vê que quando a conversa tá fluida, quando você passa do programa pra feira, né? É, Você vê que sim. Aberto, tá aberto. tá Tem a aberto, carinha o dela papo ali. tá fluido. Gente, falando de relacionamento saudável, eu achei bem legal, né? Que a avó falou, eu queria viver um relacionamento saudável. Sim. Eu queria até saber a opinião dos dois, né? Do Léo, principalmente, que por ser terapeuta, né? Vocês ficaram sabendo, vocês escutaram os áudios do ex da Giovana? Eu ouvi por alto, de verdade, assim, não entrei. Eu consumo a TikTok, a outra Sim. rede, né? Enfim. Que acho que vai passar no YouTube, né? Aqui. Não tem problema, a Não gente tem vai. problema, Não, eu tem ia problema. ouvir num Fica derrubar. tranquilo. Não, Pode então, falar à vontade. Eu assisti alguém reagindo ao vídeo. Aos áudios. É, Você aos escutou áudios. os áudios do ex da Giovana? Não ouvi, Como assim? mas não ouvi de verdade. A gente Ela não viu, ela não abriu o viu, Instagram, ex da Giovana, ex da É. Giovana, ex da Giovana. Não É, ouvi também, Assim, tão eu vi algumas pessoas detalhadamente. comentando, mas eu imaginei que talvez houvesse algum descontrole emocional ali masculino, É. né? Total. Foi o que eu imaginei. Eu falei, provavelmente algum descontrole emocional masculino. Depois, quando eu vi algumas fotos, eu imaginei, é uma pessoa jovem ainda. Não que eu seja velha, né? Pelo amor de Deus. Eu sou bem jovem. Mas, assim, jovem mesmo de cabeça, assim, de não saber lidar bem com seus sentimentos, né? Porque às vezes você pode até ser uma pessoa mais velha, mas você ainda não um sabe adolescente lidar dentro da sua consciência. dentro da sua consciência, né? Com seus sentimentos, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Eu cheguei a ver, tipo, algumas passagens ali do que ele falou, o pessoal reagindo. Mas é como se ele tivesse, de fato, jogando pra ela toda a carga emocional, responsabilidade de... você fez isso, então tá, pô, me pede desculpa por causa disso, não sei o que, não sei como se de fato ele... Tóxico. Bem Não tóxico. conheço, mas enfim. E aí ele jogando a carga toda em cima De dela. responsabilidade. Normal, né? Sim, e me chamou a atenção, né? Porque vocês abordam alguns temas importantes no Instagram e falam Sim. dessas coisas. Uhum. E isso vai muito na contramão, né? Do relacionamento saudável. Vai totalmente na contramão do que vocês falaram, que vocês alinharam nas cabines, Sim. né? Sim. Que é, pô, vamos conversar de uma forma respeitosa e tudo. E a gente gosta de trazer esse tipo Sim. de conversa, porque é uma reflexão sobre comunicação no relacionamento, que é uma coisa que a gente trabalha demais. A nossa palestra é Descomplicando Relacionamentos. Sim. Que legal. E o nome, uma base muito grande da palestra é a comunicação, né? E é justamente isso que vocês falaram. Vão existir conflitos, mas a partir do momento que você parte para esse nível de agressividade, Esquece. Uhum. você tá vendo que você não tá nem falando mais sobre o assunto em si. Você tá falando sobre a raiva, sobre, Sim. né, É a o hostilidade. sentimento, é. Então é muito complicado isso. E eu achei bem legal que vocês conseguiram ter dentro do programa, que é um ambiente de alta pressão, vocês Uhum. conseguiram ter um controle emocional excelente. E isso é uma É pressão coisa legal. brava, velho. A pressão é brava. Tanto que assim, você vê Muito. que tem um descontrole muitas vezes dos participantes que é muito dentro do contexto, A né? gente observa isso, que cada ex-participante, né, ou participante, tem um tipo de comportamento relacionado ao estímulo ali do programa. Então, Sim. algumas ficam ansiosas, outras afobadas, outras um pouco mais deprimidas, Uhum. outras muito Eufóricas. né, que aí a gente pode também fazer uma leitura de alegria e tal. Uhum. Sim. E assim, eu acho que é interessante isso que você trouxe, né, amor? Assim, a maneira que vocês lidaram ali com o programa, pelo menos no que a gente viu, né, Sim. ali na tela, Sim. na edição, foi assim, muito de... A gente tá sabendo o que fazer em Sim. relação a essa carga emocional que a gente tá tendo aqui. Sim. Isso, de fato, Uhum. aconteceu? Sim. Ou tem Sim. coisa ali que as Não. câmeras não mostraram? Não, era isso mesmo. Sim. Baby. Tanto que quando a gente foi, eu trabalhava num escritório muito grande no Brasil e ela tinha acabado de sair depois ela conta, né? Ela saiu de uma empresa também na parte jurídica.
Então, eu trabalhava muito. Depois, quando entrou no flat, eu voltei a trabalhar. Foi o período das cabines que a gente fica sem acesso nenhum. Acho que os outros já falaram. Os outros participantes que vieram já falaram. Sim. Porque aí, quando a gente voltou, todas as questões externas começaram a chegar, mas a busca desse autocontrole é porque a gente, de fato, cada um na sua individualidade, buscou se conhecer. E aí, depois a gente, autoconhecimento, olhar para dentro de si, prestar atenção nas emoções, nos pensamentos. E ali, como tudo fica muito potencializado, se o descontrole é o seu guia, então descontrolado você será. Bom corte, hein? Facilitou a vida do editor, né? Excelente. Não, mas... Esse ficou profundo. Eu me perdi que eu ia falar. Não, então, realmente, ali... por isso que reality show é uma coisa muito interessante, né? Porque... Até depois, quando sai, né? Porque a gente não sabia o que ia aparecer, né? A gente sabia o que a gente tinha feito lá dentro, mas a gente não sabia o que ia aparecer, né? E a gente não assiste nada, então a gente foi assistindo conforme foi saindo. Então, assim, também existe uma Vanessa antes de sair o experimento e existe uma Vanessa também que depois que saiu o experimento, né? Eu lembro que eu tinha situações que eu conversava com a minha psicóloga antes de sair o experimento, assim, que hoje em dia eu falo, meu Deus, como eu lidei com maturidade com isso, né? E esses dias eu até brinquei com ela, falei assim, nossa, eu me senti tão madura frente a essa situação. Aí ela até falou lá, nossa, eu vou até te dar alta. Mas assim, quando eu fui pro experimento, né, falando um pouco da minha visão, né? Do mundo real. Não, assim, uma que eu confiava muito no experimento e eu estava num ponto comigo mesma também que eu queria viver uma relação. Então, assim, eu precisei fazer uma escolha grande na minha vida. Na época, eu precisei sair do banco, né? Porque eu trabalhava num banco muito grande aqui no Brasil e eles não aceitaram. Então, assim, eu precisei deixar situações na minha vida que eram situações muito confortáveis para eu realmente estar ali 100% entregue. Então, eu realmente fui com a cabeça de eu vou adentrar nisso pensando numa relação. E as pessoas que eu fiquei em dúvida ali, que também é um ponto que eu olho e falo assim, caramba, olha, quando a gente tá com as energias conectadas também, e os propósitos alinhados. E certos, a gente acaba encontrando pessoas que também estão na mesma vibração. Então, quando eu estive em dúvida entre ele e o Rodrigo, pra mim, os dois tinham uma energia muito bacana, tinham questões que pra mim realmente eram muito importantes. Então, assim... o lidar com as conversas, com o jeito que eu tratei os dois também. E até na hora de tomar a decisão, eu tive muita preocupação, assim, com o sentimento dos dois, sabe? Tanto que eu até pedi pra comunicar, né, o Rodrigo, que falei com o Leonardo, pra ele não, assim, chegar fazendo festa nem nada, porque eu queria, né, conversar com o Rodrigo, pedir pra direção, pra produção. E eles super respeitaram isso, sabe? Porque eu falei, são pessoas com sentimento, né? Então, como eu já passei por relacionamentos que me machucaram, que me magoaram, e eu precisei de muita terapia pra isso, então eu falei assim, eu não quero fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. Então, e o experimento ali também, eles davam muita oportunidade, assim, se você não estava bem em alguma coisa, você podia passar também com uma consulta com um psicólogo e tal. E até nas cabines, enquanto eu estava em dúvida, eu falei, olha, eu gostaria muito de ter uma conversa com um psicólogo e tal, para eu entender também os meus sentimentos, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar pra gente, né? Então eu sempre fiz muito isso, assim, de me analisar, de ver o que eu tô sentindo, e até hoje, assim, eu tenho muito cuidado, às vezes, com o que eu vou falar pra ele, porque às vezes eu vou falar alguma coisa pra ele, mas é de um sentimento meu, não é um ataque, entendeu? Então, aí às vezes eu paro, eu penso, pra ver como eu vou falar, pra que não caia num entendimento incorreto, entendeu? Então... a gente não consegue ainda entrar dentro do outro, não tem essa possibilidade ainda. Possivelmente a gente pode estar no lugar de alguma forma, mas como o outro sente, como o outro vê, pensa, sem chance. Então eu acho que foi muito isso, assim, esse trabalho de amadurecimento, de tempo, de eu também estar ok comigo mesmo em outros setores da minha vida. Entendeu? Então eu estava muito bem comigo mesma, assim, com a minha família, com as minhas finanças, com a minha vida pessoal, com eu mesma. Assim, eu me via feliz comigo mesma, sozinha, entendeu? Então eu falei assim, agora chegou o momento que eu quero trazer alguém pra minha vida, para que a gente possa construir coisas, né, que eu tinha o sonho de construir com outra pessoa.
Mas não que eu estava infeliz sozinha, muito pelo contrário, eu estava feliz. Então, pra mim, esse é um ponto importante também. Porque quando você tá bem com você, estar com o outro é uma construção. Exato, né? te transborda, né? Não é aquela coisa de, essa pessoa me completa. E quando a gente não tá bem, a chance de cair em relacionamento por carência, né? Sim. É total, muito muito grande. grande. É muito alta. Muito grande. Exatamente. E aí, não dá, geralmente acaba não dando muito certo no final, assim, né? Depois de um período que você vai passando, aí você começa a entender que, pô, aquilo ali era uma carência, tá preenchendo um vazio de algo que eu não tenho, então acaba não dando muito certo, né? Interessante, né? Foi muito legal esse relato, porque assim, né, o que a gente vê, né, assim, de uma maneira geral, né, são as pessoas vendo, né, o programa e falam, ai, que casal lindo, que casal, né, Sim. tipo, tem uma projeção ali, né, e é como se fosse não que não seja, tá? Sim, mas é como se fosse um tesouro achado, não que não seja, é claro que né, a gente que tá nesse, né... Vocês estão no meio, vocês sabem. A Simone é um tesouro, óbvio, mas assim... Ai de tu que não vale isso, Mas assim, não é só isso, é sobre a capacidade de né, compreender de o outro compreender e desenvolver essa habilidade, né? Sim. Então, quando você falou, poxa, eu quero passar ali com a psicóloga durante o programa, porque eu preciso entender algumas questões internas e saber como me comunicar. Sim. Incrível isso, né, amor? Porque incrível. assim, mostra que pra você aí, né, que tá vendo, assim, tipo, é só eu achar uma pessoa incrível. Não é. E a gente já percebeu que Não. uma das coisas importantes é a pessoa ser terapeutizada. Aí, Sim. ó. Isso é fato. Terapeutizada. A pessoa terapeutizada é outra coisa. São anos de terapia. Eu não sou o terapeuta dela, eu sou o esposo, o marido. Ela tem a terapeuta. Tanto que às vezes tem a às vezes tem horas que a gente tá conversando, aí eu viro pra ele e falo assim, não é sessão de terapia. Mas eu falo, mas por que você tá sentindo isso? Aí tal coisa. Aí, mas ela também tem esse viés, mas e você? Não sei o quê. Mas é legal, porque Mas é uma né, forma de se entender. carinho. Sim, a gente se entende muito bem. Então... Não, isso às vezes acontece, igual lá Normal. em casa, gente. É difícil sair do papel. É difícil, e não é só isso, às vezes a gente não tá no papel, mas a não maneira tá. que a gente se comunica parece. É. Aí eu tenho que falar, Simone também, é o Henrique, não é o psicólogo. Ó, o que você fez aqui foi Sim. assim, e ela também, né? Tipo, eu estou falando de boa, não é terapia. Não, e é muito engraçado, né? Quando eu brinco com meus amigos, né? O pessoal fala, terapeuta parece que tá analisando todo mundo. Aí eu pergunto pros meus amigos, vocês acham que eu tô analisando quando vocês estão falando? Simone, não é que você tá analisando, mas você ouve a gente com a mãozinha no queixo, né? Aí também você ouve com cara de terapeuta. Eu falei, gente, também não consigo sair de mim, né? Não dá, né? Sou eu, quem eu sou. Mas é muito legal. E, gente, como foi assim? Você falou que tem uma Vanessa antes e eu depois. Qual é a diferença dessas Vanessas? Olha, eu vou falar assim com muita verdade. Antes de sair o experimento, porque eu tava na empresa também e eu não tinha comentado nada com ninguém. E eu sou uma pessoa que assim, você me conta um segredo, o negócio vai embora comigo, assim, Eu também. Ele não se aguenta. Mas Não eu, aguento. assim, tipo, você me conta um negócio, eu vou carregar comigo, tipo, a vida inteira e eu guardo, Desde que sabe? você não conte pra ele, tá seguro. Então. Exatamente. Então, assim, tanto que foi uma surpresa pras pessoas quando eu soltei o vídeo, porque eu, tipo, meus amigos, falou. família, eu não contei pra ninguém. E eu falei assim, eu ficaria ainda mó tempão sem falar, sabe? Sim. Então... E na época eu tinha muito, assim, medo de como a mulherada ia reagir em cima do Leonardo. Assim, era um ponto que eu falava muito pra minha psicóloga. Eu falava, ai meu Deus, esse é um ponto que me deixa insegura, eu não sei como é que vai ser e tal. E foi muito engraçado, porque assim, quando começou a sair, obviamente muitas mulheres mandaram mensagem pra ele, falando, ai, se ela não aceitar, eu quero, e não sei o quê. E maravilhoso, é o homem dos meus sonhos, tal. E aí eu lembro que eu só olhei uma vez, assim, uns comentários, e aí eu falei assim, não quero olhar mais. Pra quê, né? Não vai te Eu fazer falei assim, bem. pra que eu vou ficar gastando minha energia com isso? Sim. E passou. E aí até minha psicóloga fala, né, que eu sempre tava olhando assim, que eu falava, não, vai ser horrível aí quando sair, não sei o quê. E não só por essa situação, né, eu falava, exposição, e, né, como as pessoas vão falar com a gente e tal. Eu tinha 2.000 seguidores, né, no Instagram, tinha só realmente família e as pessoas muito próximas, a gente trabalha, era isso, né. Sim. E aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser?
E aí, quando saiu, a gente foi assistindo. E não somente isso, foram acontecendo situações, Normal. as pessoas vêm, conversam. Então, assim, eu falei, nossa... Achava, não foi tudo isso Foi e de tá boa. tudo bem, sabe? Foi como eu disse, né? Eu só olhei uma vez, aí os comentários, Não, mas deixa eu pra vou- lá, não vou gastar minha energia com isso. Vou fazer um adendo aqui. De fato, eu recebi mensagens, né? Porque ali ainda não tinha dado... O programa não tinha mostrado, né? O reencontro. E aí, ficavam mandando mensagem. Mas depois que saiu e tal, realmente, As pessoas praticamente respeitam. zero. Ai, que bom. Mas é por causa do meu posicionamento. Uma Perfeito. hora ou outra tem mensagens no Reels e tal, algumas Ou até pra mim pessoas, mesmo, mas direcionado. Mas realmente o seu posicionamento fala muito sobre aquilo que você deseja receber na sua Perfeito. vida, então... Nossa, total. Faz Perfeito. toda a diferença, É realmente. isso. Eu E era um ponto que a minha psicóloga falava muito, assim, pra mim, desculpa. Ela falava assim, e as pessoas às vezes vão enxergar e vai achar que, é uma pessoa conhecida, eu posso avançar esse tipo de sinal, porque, Sim. né... Mas, gente, eu leio todas as mensagens, tá aqui bem claro. Não Leio vai folgando, não. Vai folgando, acho não. que Todas, não tem é. regras. Leio todas as mensagens que me mandam. Mas ela também recebeu bastante mensagem de rapazes, enfim. Tá tudo certo, gente. Vocês são ciumentos? Eu sou... Eu sei que um psicólogo, psicanalista. Eu sou de peixes, né? Sou pisciano, então um pouco de ciúmes. Mas pouco. Pouco, e você? Eu achava que eu teria mais. Eu me surpreendi comigo mesma. Mas eu acho que é isso que essa surpresa sobre esse Sim. antes e o agora, depois. que é sobre assim essa habilidade que foi desenvolvida, né? Sim. Essa maturidade. E também tem uma coisa muito interessante assim que você falou de posicionamento, né? Sim. Uhum. O que a gente vê em alguns relacionamentos é que a falha não é que o cara é safado, né? Eu vou falar cara numa perspectiva masculina. Sim. Sim. Não é que o cara é safado, não é que o cara é mulherengo e tal. Às vezes o cara é tranquilo, até demais tranquilo, mas o que a mulher espera pra ela se sentir segura é o posicionamento. Sim. Uhum. E o cara às vezes é muito passivo, é muito mundo da lua e Ou tal. se faz, né? Às vezes de sons também. Pode né? ser Se também, fazem, pode mas ser. Tem uns uma que se hora, fazem, mas "Ai, uma não hora a percebi." máscara cai nessa Sim. situação. Nessa Sim. situação desses tipos de homem e tal, e de mulher também, mas na perspectiva masculina, o homem, uma hora cai. É. Agora, sim, o cara que realmente é muito, muito passivo, ele precisa aprender a desenvolver essa capacidade de se comunicar e ter assertividade ali com essas outras pessoas e tal. Achei bem legal. Uhum. Sim. Tem que se posicionar, na verdade. Não posicionar. pode ficar em cima do muro, ainda mais se você tá assumindo um relacionamento e quer que seja de fato sério. Então, Sim. seja sério. Sim. Seja primeiro sério com você, pra depois, né, ser de fato com a outra pessoa, transbordar, igual você falou. É isso. E você entrega o que tem de melhor. Então, seja o seu melhor sempre. Até porque quando a gente tem a visão do mundo ali, né? É. Sempre vão existir pessoas mais interessantes, mais bonitas, mais incríveis, mais tudo, né? Só que assim, até que ponto, né, você ficar nessa busca desenfreada pelo melhor, Sim. né, você vai conseguir realmente chegar num relacionamento sólido. Porque Sim. todas as relações são difíceis. A relação com amigos, a relação com seus familiares e a relação conjugal também, né? Sim. Obviamente Sim. que precisam existir limites, né? Você saber qual é o seu limite. Claro. Sim. Mas assim, o relacionamento é uma construção diária, Sim. né? Vai ter dia que você vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E tem Normal. dia que você Sim. vai olhar, às vezes a pessoa vai fazer né, esses dias, né? Comprou um tapete pra Pandora e eu falei, Tá chame acabando, mais deixa eu por lá isso, pegar. E eu falei assim, deu não ter parado pra, precisa fazer isso. Não, já foi, já fez. Eu falei, Você vê Né? que é o detalhe, né? Atos é o de detalhe. serviço, ó. Atos As de caixinhas serviço. dela, atos de serviço. Agora acho que menos o outro é palavras de afirmação. Né, dentro das 5 que Sim. existem aí. Uhum. Mas palavra de afirmação era bastante, mas ela agora disse ela que tá mais tranquila em relação a eu ficar falando, nossa, tá linda, tá bonita, não sei o quê. Eu acho que ela tá preferindo os atos de serviço. Faça as coisas. Tudo. Façam as coisas. Um Tudo pouquinho, junto é legal. um pouquinho. Tempo de qualidade, eu Tempo de prefiro. qualidade. É, o dele é bastante. tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Vamos tomar um Legal. cafezinho, vamos correr, Tem um andar de momento de bicicleta. vocês. A gente fica 24 horas juntos, sendo bem sincero, então. Sim. Quase isso. É praticamente isso. E a gente se dá muito bem. Gente, mas é isso. A gente tá conversando sobre isso esses dias, né, amor? Sobre as pessoas que ficam, ai, porque a gente passa muito tempo junto, aí briga.
Tem uma coisa errada, então. Porque não é... A questão não é... Tanto que na pandemia, o número de divórcios aumentaram demais por conta disso. Porque o cara que ficava o dia inteiro fora na rua, ou a mulher, opa, tá os dois ali dentro de casa. E a gente é a mesma coisa. Porque nós dois trabalhamos de casa. Nós dois ficamos o dia inteiro juntos. Sim. E no final de semana também. E final de semana. Igual a gente? Tá igual a gente? E assim... Não existe isso do desgaste pelo tempo junto. O desgaste ele acontece pelo tipo de conflito. Como você lida com o conflito. A troca, né? E como tá sendo a comunicação, né? Exatamente. Tanto a que você emite como a que você tá recebendo. Sim. A sua interna, como você tá lidando com o que o outro parceiro tá trazendo. Acho que a gente, de verdade, só ficou distante 5 dias. Eu fui fazer um curso de inteligência emocional em Louveira. E aí eu quase não fui, porque eu falei pra ela assim, caramba, como eu não vou? Você vai ficar aí, enfim. Dá falta, né? Dá. Mas Falei, gente... vai. Vai. Mas aí quando eu fui, a gente se falava por vídeo todo dia. É muito louco, porque isso do casal que fica muito tempo junto, a saudade também né, quando passa um tempo... Nossa, é muito... Rola uma dependência ali, emocional, né? É normal. De uma forma saudável, lógico. Mas cada um tem que ter a sua individualidade. Sim. Ela faz várias coisas também sozinha. A gente tem cada um tem o seu horário do treino. Às vezes, na maioria das vezes, maioria não, mas a gente vai junto também, mas ela vai sozinha. É porque ele gosta de treinar no horário, eu gosto de treinar em outro, então... Às vezes eu acordo mais cedo, às vezes ele acorda mais cedo. Sim, então... vai, mas cada um tem a sua individualidade e é muito importante, tem que respeitar, porque senão tá lascado, né? Que relação que vai durar se você não respeita que seu parceiro ou sua parceira gosta, então... Perfeito. Nossa, esse podcast tem várias dicas já, né? Tem. Várias dicas, né? Assim, quem assistiu o podcast ficar ligado vai receber várias dicas boas. Irado. E assim, qual é a maior dificuldade pra vocês do casamento? A parte mais difícil. Não parei pra pensar nisso. A parte mais difícil? Provoca isso mesmo. A maior diferença de vocês, o ponto mais, assim, desafiador, digamos assim, de lidar. Já parou pra pensar nisso? Não, no começo, quando a gente saiu do experimento, foi a adaptação do local. Porque a gente casou, viveu o experimento e casou. Saiu do casamento, a mala que eu tinha levado, as malas que eu levei, foi direto pra nossa casa, que já era onde ela morava, então já foi direto. A minha adaptação no ambiente demorou umas semanas, quiçá alguns 2 meses, assim, pra eu internamente, né, internalizar de fato, beleza? Aqui realmente é o meu lar, a minha casa, então... Não causava conflitos de briga, mas causava conflitos internos. Certo. Por ser da mesma cidade e talvez da mesma, tipo, era próxima à nossa região. Então, mas era aqui mais ou menos perto que eu morava, aí não sei o que. Aí quando eu entrava assim no prédio, não conhecia ninguém, aí meio que ninguém falava. Então esse foi a mudança. E não só pra mim, mas pra ela, porque ela já morava na casa, porque a casa de fato é dela. Agora, enfim, somos 2, né? Mas aí eu entrar e ela se adaptar, isso a gente já conversou, mas a Van pode falar melhor disso, até a adaptação. Mas acho que foi isso. Agora, a adaptação no começo foi... Mas assim, como eu já tinha vivido um noivado antes, então eu já fui... Tanto que no começo eu falava pra ele isso. Eu falava assim, olha, é difícil começar a morar junto com o outro, por mais que às vezes você esteja muito apaixonado, muito tudo... É difícil, porque você já vivia dentro do ambiente, né? Assim, a casa já tinha, teoricamente, a minha energia. Então, assim, aí vira o outro, eu tive que abrir espaço no guarda-roupa. Ainda tá abrindo, sabe? Difícil. Passamos por isso também. Ficou até meio vermelho, olha lá. Não é um grande espaço, mas eu abri. Vai lá, foi assim. Eu abri 20% do armário pra você. Em casa foi igual. E eu lembro que assim, né, no passado, né, quando eu vivi ali o meu primeiro noivado, e na época a gente resolveu morar junto, eu lembro que tinha hora que, assim, jogava uma coisa ali no canto e eu falava, caramba, tipo, tem um cesto de roupa suja, não é possível. E aí, uma vez, conversando com a psicóloga, ela falou assim, Vanessa, às vezes é a pessoa também tentando colocar a energia dela naquele ambiente e ela ainda também não sabe como fazer, né? Então,
quando ele chegou ali, né, e virou a nossa casa, Sim. então eu falei isso pra ele. Às vezes ele falava assim, você tem que parar de falar que casamento tem dificuldade, não sei o quê, que você tá traindo energia dessa A perspectiva, forma, né? Dependendo da situação que você traz, da Uhum. forma como você verbaliza, Sim. diz muito como você talvez enxergue as situações. E aí, de alguma forma ou de outra, tô dizendo de uma forma mais ampla, você pode atrair isso. Na psicanálise a gente fala sobre a questão do inconsciente, que É, o inconsciente não tem inconsciente. senso de humor. Ele é Sim. totalmente Uhum. literal. Se Totalmente. você fala isso pra ele, ele vai entender como verdade. Sim, exatamente. Mas aí eu fui lidando, né, também Sim. pra mim ali no começo. E depois, né, pra se organizar, como, né, organizar as coisas da casa, pagamento de conta. Então, assim, Uhum. foram pontos que tive que ter paciência. Eu falava assim, não, tudo bem, vou dar o tempo dele. No momento certo a gente conversa. Então eu fui fazendo muito isso também. Sim. E trabalhando muito na terapia, né? Então eu acho que talvez uma dificuldade no casamento muito é isso. Assim, o Sim. começo do morar junto, né? Porque são duas pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Vivendo uma coisa nova. Uhum. Né? Depois divisões de tarefas, Sim. contas, né? Que é um ponto que até a minha psicóloga fala muito pra mim. Ela falou, se você for olhar, vocês têm 1 ano de casamento, mas vocês, assim, vivem questões que às vezes pessoas que têm 10 anos de relação estão começando a Uhum. discutir isso agora, assim, Sim. né? De, por exemplo, sentar e falar de finanças, de Sim. projetos futuros, de quanto que vai economizar, como é que vai fazer, filhos. Então, assim, são temas muito importantes que às vezes você demora muito tempo pra começar a falar com alguém, né? E a gente foi assim num atropelo, né? exatamente, A trocando forma- a roda com o carro andando. A forma que a gente se Sim. conheceu, ela é totalmente inversa do que acontece não em todos os casos. Eu já recebi relatos na minha rede social. Teve até uma moça, eu nem comentei com ela, uma moça que falou que tá casada há 35 anos Uhum. e conheceu o esposo dela naquele chat, tipo do... telefone. do UOL, de telefone, e falou que foi conhecer ele mesmo pessoalmente depois de 1 ano e já estão juntos 35 anos e falou que, Olha tipo, só. existe Caramba, que mesmo, legal. mas é uma exceção. Sim. Então, ali a gente se conheceu de uma forma totalmente inversa e se quer, de fato, fazer dar certo, a gente precisa conversar Sim. e ouvir, principalmente ouvir, que é Sim. difícil hoje em dia as pessoas se escutarem e escutar o outro. Saber se comunicar, né? Sem sempre achar que é um ataque, né? Isso. Eu acho que é isso também, assim. Às vezes eu escuto ele e eu coloco dentro da minha cabeça assim, isso não é um ataque. Uhum. Né? Deixa eu só entender qual é a visão dele frente a essa situação, né? Até porque ele é um homem, ele teve uma outra educação, Sim. né? Uma outra vivência, e aí a gente vai entendendo, vai conversando. E aí fazia muito tempo, né, que eu tinha me relacionado e morado junto, já fazia, sei lá, mais de 5 anos, então Uhum. totalmente diferente, Sim. né, do que ela viveu recente, que ela foi noiva. Uhum. Não, mas já fazia 4 anos que eu tinha terminado. Pau! Tava por aí aprontando. Aproveitou, tá certo, tem que aproveitar. Né? Vocês já tiveram uma relação abusiva no passado? Já vivenciaram uma relação abusiva? Tóxica? Já tive sim. E era até o que a gente tava conversando ontem, né? Uhum. Que eu falei assim, chegou num grau. Na segunda, aliás, a gente tava conversando na segunda sobre isso, que a gente foi jantar com um amigo nosso. Uhum. E aí eu comentei justamente isso, de uma relação que eu tinha vivido, É que pra mim verdade. foi muito tóxica. Tá. Porque a pessoa me colocava num desconforto muito grande de sentir ciúmes o tempo todo. E eu me sentia insegura. E aí chegou um ponto da relação que eu falei assim, chega. Falei, chega, porque assim, eu não... E na época eu tava na faculdade e tal, e eu falei assim, eu não consigo sentar pra estudar, eu não consigo fazer nada sem ficar pensando no que você tá fazendo, tipo, na sua casa, sabe? Então, pra mim, a confiança, sem confiança não dá. Sim, total. Então, ali, e era o tempo todo, assim, sabe? Toda oportunidade que tinha de me deixar insegura, de falar coisas que me deixavam insegura comigo mesma, era feito ali, sabe? Nossa, que movimento destrutivo, né? Total. Muito. Não, porque é totalmente o inverso do que a gente tem que fazer numa relação, que é edificar, que é construir, Passar né? confiança. Base sólida, né, que a gente tem que criar. Exatamente. Mas às vezes a pessoa, talvez ela enxergue que o amor é dessa forma, né? É a Sim. pessoa ficar correndo atrás, É um jogo. Isso, um É um jogo. A gente fala uma coisa interessante sobre isso, que muitas pessoas confundem amor com ansiedade. Uhum. Que acha que esse sentimento de
é o sentimento interessante. Porque acostuma com a adrenalina desse tipo de relacionamento. Às vezes, a pessoa que tá fazendo isso com você viveu relacionamentos disfuncionais em que, pra ela, isso era adrenalina, isso era paixão. Não é. Aí, quando a pessoa encontra um relacionamento saudável, ela vai entrar num movimento destrutivo com aquilo também, normalmente. Ela acha que é amigo. Cadê a emoção? Não era emoção, era ansiedade, era ruim. A gente até... Mas é isso mesmo. A gente até vai lançar isso no livro, né, amor? No nosso e-book. Que a gente tem ali um tópico que é, né? Não é amor, é ansiedade. Porque descreve sobre isso mesmo. E o amor é monótono, né, gente? Na maioria das vezes, ele é paciente. E não é ruim, né? Não. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. É que nem quando a gente fala assim, rotina. Uma rotina é bom. É gostoso uma rotina. Quando é uma rotina saudável. E a gente gosta muito. Vamos andar de bicicleta, daí a gente vai até a ponta da praia, fica sentado, toma um açaí e fica olhando pro nada, conversa, fica em silêncio. O amor, ele é assim. Tem dias que vai ser extraordinário, mas essas são exceções. E os dias que são normais. Que é a grande maioria. Essa piscadinha aí. Não, e lá, pra mim também, assim, quando eu tava buscando alguém... Porque assim, todo dia eu chegava já com as minhas perguntas dentro da cabeça. Né? Falava assim, deixa eu peneirar. Eu falei assim, eu vim pra cá pra dar uma peneirada mesmo. E eu falava muito pras meninas também, assim, logo no primeiro dia. Eu falei assim, eu vim para escolher. Não para ser escolhida. Eu falei, quem vai escolher sou eu aqui. E aí eu peneirava muito no sentido de, eu quero uma pessoa que também tem uma vida muito parecida com a minha. Sim. Porque se não me acompanhar, não vai dar certo. Sim. Então eu falei, assim, que nem pra mim, praticar esporte era essencial. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Família. Eu precisava também ter uma pessoa que tivesse essa conexão, né? Tivesse essa interna, conexão, assim, entendesse o espiritualidade, que pra mim também é importante, Sim. né? Então, também foram pontos ali que eu trouxe, sabe? Então, tanto que quem tava fora, eu já tava tipo, ai, obrigada, foi ótima conversa. Beijo. Isso aí, é certo. Tanto que falando de um casamento, né? Não era uma farra. Ô, bebê! E tanto que todos os meninos que acabaram indo ali, né, para as próximas fases e tal, eu falei, foi toda a galera que eu eliminei assim, dos 2 primeiros dias. E ela é comunicativa, é engraçada, ela tava na lista de todo mundo, assim, em cima, tava lá no alto. Então, eu falei, eu ia vendo ali, pegava um negócio do outro, isso daqui não vai dar certo comigo. Mas olha só, eu percebi uma coisa, não querendo analisar, mas né. Quando ela falou do relacionamento, ela teve aquela percepção de, não, eu não quero ficar sentindo ansiedade, eu não quero não conseguir estudar sem saber onde você tá. Então isso já mostra que ali você já tinha um autoconhecimento e uma autoestima pra perceber, isso não me faz bem, não vou ficar aqui. Porque se é uma pessoa que ela não sabe diferenciar, ela tá acostumada a vivenciar a ansiedade como se fosse paixão, amor, não, eu não posso perder. Se essa pessoa tá me deixando assim, ela cai no jogo, ela entra. Sim. E isso mostra que, né, o fato de você ter entrado nas cabines, já fazendo essa peneira, já tem um autoconhecimento envolvido pra você saber, não, isso aqui não serve pra mim. Sim. Então não importa se essa pessoa me provoca um sentimento XYZ, se fosse o caso de provocar, porque ela não se encaixa nisso, esse valor não é pra mim. Isso exatamente. É bem importante. Nossa, bem legal. Não, e assim, dentro de casa, é um ponto que a minha irmã, ela até comenta, né? Que ela fala assim, nossa, na adolescência a Vanessa chegava e falava assim, pai, beijei um fulano, assim, assado, tal. E vocês olham meu pai no experimento, né? Meu pai todo fechadão e tal. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta a conversar. Então, assim, obviamente, às vezes ele falava assim, não quero saber, esse assunto você leva pra sua mãe. Ele é bem paciente, o pai dela é bem paciente. Mas o meu pai era muito de, pai, preciso muito conversar, tá acontecendo isso. Então, assim, teve relacionamento meu, porque eu namorei muito, assim, eu namorei muito mesmo, gente, passei anos namorando. Tá. E eu não tava sabendo, hein? Tava sabendo. Não, e assim, e o tava primeiro sabendo. relacionamento, quando eu fui terminar, eu lembro que eu conversei com meu pai. Falei, pai, estou vivendo assim, assado, não sei o quê. E eu quero terminar essa relação e tal. E meu pai foi super, assim, humano comigo, sabe? Conversou, explicou. Ele falou, nossa, filha, você tem uma vida inteira pela frente. Você vai conhecer muitas pessoas. Sim. Eu confio em você. Então eu sei que você vai fazer uma boa escolha pra ti.
Então isso me fortaleceu de um jeito, assim, sabe? Que eu fui passando por relacionamentos que eu acho que pra mim foi extremamente importante. Então, assim, eu agradeço todo mundo que passou na minha vida, porque eu tenho certeza que me modificou muito e eu aprendi muito. Principalmente comigo, assim, sabe? Do que eu quero e do que eu não quero. Então, chegava um dado momento na relação que eu via que, não, isso daqui não vai fluir. Ai, tchau e benção, porque eu sei que lá em casa meus pais vão me apoiar e tá tudo certo. E cada figura, né? Tanto o pai quanto a mãe, no seu devido lugar, né? Quando se encontram presentes, são importantes, porque aí a pessoa sabe definir aquilo que ela quer e que ela não quer. Se os pais também tiveram essa busca, então... Seu Moniche, ele é bem presente. Dona Ana também. Então, com certeza, a criação dela e da irmã, eles tiveram, assim, muita força. E por isso elas são as mulheres fortes que são por causa deles. E por causa delas, porque, enfim, né? Souberam escutar e souberam também fazer. Parabéns. Não era um corte, mas... Virou outro corte. Mas é verdade. Sua Cheio de vida corte, tá? tá É cheio de verdade. corte bom nesse podcast. Mas faz diferença mesmo, quando cada figura está no seu lugar, em relação à parte de energia, de conexão. Isso entra numa forma mais sistêmica, enfim. O seu é viés comportamental, né? Total. A minha psicóloga é comportamental, eu amo. Ela sempre fala, como você se sentiu frente a essa situação? O que você fez? Como seu corpo reagiu? Somente. Tá dormindo bem, tá tomando café, tá fazendo exercício físico, tá jogando. Como tá o seu sono? Mas isso. Mas é interessante, porque assim, eu sou da comportamental, entre aspas, né? Eu sou da... Você é super psicanalista também. Eu cagueto, se arrepia, vai, ó. Interpreta sonho que é uma beleza. Eu adoro Nossa, também. Analiso o Ele é sonho. muito bom nisso. Toda manhã, juro por Deus, Toda ela me manhã. traz. Toda manhã. É muito bom. Nossa, eu sonho muito. Todo dia ele fala, nossa, você sonha pra caramba, né? Não é possível. Eu sonho bastante, eu gosto Você também é o tipo de de paciente interpretar. que todo psicanalista ama ter. Ela a gente fala. ama paciente Não, que mas sonha é desse legal, é jeito. legal. Eu gosto. Modéstia à parte, embora a Simone afirma isso, mas modéstia à parte, eu tenho uma agilidade em analisar sonhos. Analisar sonhos. Mas assim, eu sou da FAP, né, que é a análise funcional da psicologia, que é uma terceira onda da TCC. Ela é um pouco diferente, mas é que assim, é engraçado que às vezes tem paciente que fala, você é da TCC? Sou. Aí começa assim, a terapia, aí, tá, mas cadê as técnicas? Qual a lição de casa? Qual do seu calma, eu não sou Você coach, analisa, eu sou né? psicólogo, eu não sou coach. Faz diferença. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das emoções e tal, entender as funções dela. Sim. Mas o sonho então todo dia você lembra dos seus sonhos? Todo dia. Caramba, Todo dia. Eu também, bastante. É. E eu já tenho isso com o sonho desde que eu me conheço por gente. Então, eu paro e acho que é muito também por causa da minha mãe. Minha avó, ela deu pra minha mãe aquele livro dos sonhos, etc. Então, tipo, esse viés assim mais holístico do todo, né? Obviamente, né? Não sendo redundante, mas as energias, a espiritualidade, eu acredito muito nessas questões dos sonhos. Tem alguns sonhos que são bem específicos pra mim, quando eu sonho com o meu celular quebrando ou sendo roubado, é a minha mente que tá muito cheia, ou enfim, e de fato parte de água, de fato, emoção, se eu tô sendo afogado, etc. Então minha emoção, ou um rio fluindo mais tranquilo, minhas emoções estão mais de boa. Quando eu sonho com um carro, com o nosso carro, é o meu corpo, né? Não com o nosso, mas esse no específico no meu. E aí quando eu vejo ele no sonho é porque meu corpo tá precisando de atenção. O último sonho que eu tive foi com os dentes. Eu nem comentei com ela, mas perdendo os dentes, eu geralmente paro e espero uma resposta do inconsciente, por assim dizer, como se fosse algo bem intuitivo, uma palavra ou, enfim, um próprio pensamento. Então, quando eu sonhei que estava perdendo os dentes, as pessoas que interpretam os sonhos falam que é morte. Mas isso é muito... Interpretam errado. Porque é interno, de fato. Pra mim, o celular é desse jeito, no meu inconsciente, e eu já decifrei porque eu já passei por situações. E aí os dentes, agora nessa autoanálise, é a questão da vergonha, por assim dizer, na minha visão. Não, e tá tudo certo. você sabe que
a melhor pessoa para interpretar o sonho é o sonhador. É. Então, não vá procurar sonho no Google. Não, amor de Deus. Sonhar com cobra é o quê? Ah, Alguém querendo atrair a traição. Para tal, com não. isso. Fala com o seu terapeuta. Deixa que ele interpreta pra você. Quando a gente vai fazer uma análise de sonhos, né, e falando ali mais na minha área, né, que a Simone também é craque nisso, a gente vai tentar entender qual a ligação afetiva com o objeto que a pessoa está sonhando. Então, assim, o celular traz tal associação afetiva. O carro tal associação afetiva. E nem todo sonho vai ser possível de entender encaixar naquele momento. A gente vai ter que investigar muito a fundo as emoções e tal. A gente tem muitos casos, né, amor, de sonho, assim, que, nossa, assim, tem sonhos que são muito, pra gente é muito nítido, mas pro paciente é uma coisa muito absurda. Tipo, uma paciente, sei lá, que traz assim, sonhei que, vou dar um exemplo, né, aqui. Sonhei que o sangue no banheiro da minha casa, no banheiro da casa do meu namorado começou a transbordar sangue. Aí a gente vai tentar entender qual a relação, né, do porquê o banheiro, aquele ambiente que tem que ser mais limpo, tava sujo com uma coisa ainda. E o banheiro da casa do namorado. E do namorado, qual que é o significado. Então a gente vai tentar entender toda a relação emocional de cada item. É muito complexo a analisação. Esse que é o ponto. Né? Aí ela me traz, aí eu questiono. Mas o que essa, igual vocês estão falando, o que essa imagem, esse objeto tem de sentido para você, como que você sente e tal, e assim vai virar, isso daí é por causa disso. Não, né, gente? Vamos olhar para dentro de si. E a resposta, geralmente, ela vem de forma sutil. Se você para ouvir ao seu interior. Por isso que é importante, né, a gente se autoanalisar, né, parar um tempinho pra entender o que tá passando com a gente, né, até porque também pra mim o sexto sentido às vezes me responde muita coisa, e eu acredito muito nisso, assim, nessa força que às vezes tem dentro da gente, a gente nem sabe que tem, né, então eu vou muito pelo meu feeling também, sabe? Tem coisas que eu falo assim, nem vou, porque não tô sentindo um negócio bom aqui. E é bom a gente respeitar. É muito bom a gente respeitar. Que foi, bebê? Exatamente. A gente conversa sobre isso, né? Oxi, ó, coice. No final, mas no final... É porque tá acabando, é por isso que ela tá chorando. Ai... Tá com sono. Gente, e qual pergunta que vocês gostariam e querem fazer para nós, casal Relaciocinando? Uma pergunta emocional, afetiva, comportamental, que vocês quiserem, assim, uma dúvida que vocês tiveram durante o relacionamento, experimento, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Eu acho que todo mundo no mundo deve estar se perguntando, né, como encontrar o relacionamento ideal, né? E como saber se você está vivendo realmente uma relação sólida, importante, saudável, né? Como não projetar no outro aquilo que você tanto espera, mas às vezes você não é. Como encontrar dentro de si. Ou como encontrar ali no outro, né, a pessoa ideal para si. Uau! A gente vai ter que dividir lascão, hein? Porque eu já identifiquei umas 5 perguntas aí. Mas como encontrar no outro. Ou como, não no outro, porque você tem que buscar primeiro em si. Mas. Vocês têm. Não sei quanto tempo vocês têm de relacionamento. Quanto tempo tem? A gente vai fazer 3 anos de casados. Sim. 3 anos. A gente também se casou rápido, né? Se casou em 4 meses. Bem rápido. Das mudanças da vida e das escolhas que vocês fizeram, qual escolha vocês fariam todas as vezes? Pronto. Olha só. São 2 perguntas, né? Eu acho que, respondendo a primeira pergunta do Léo, assim, sobre quais escolhas a gente faria diariamente, né? Todos os dias. Eu acho que seria sobre de ter a certeza que tá com a pessoa que faz bem, sabe? É uma pessoa que encaixa, né? A Simone é uma pessoa que ela encaixa, ela faz bem. Diariamente ali, claro, a gente tem nossas questões, como qualquer casal, mas eu não tenho dúvidas, sabe? Sobre o casamento, a relação com ela, não tenho dúvida nenhuma. Assim. Não existe a dúvida, assim, tipo, será que eu devia ter casado ou não? Sim. Não tem essa dúvida.
O que eu tenho é dúvidas do que eu tenho que fazer pra essa relação melhorar. Ah, normal. Isso eu tenho. Normal. Mas, Sim. assim, sobre o casamento em si, eu não tenho dúvidas. Que é um questionamento que a gente tem que fazer diariamente, né, amor? Eu acho que Como é a gente vai saudável melhorar isso. diariamente? Porque a gente Sim. é ser humano, tem que melhorar, sempre, né? Sim. E, assim, e sobre a pessoa... Isso conversa até com a sua pergunta, né, Sim, amor? tudo Que se conversou, na verdade, vocês perguntaram. que é assim, é você saber que aquela pessoa é a pessoa que tá fazendo sentido. Sim. O que acontece, assim, que eu percebo é que as pessoas acabam errando em ficar buscando falhas. É. Erra nisso, erra naquilo. E, tipo, ok, falhas são importantes de serem desenvolvidas para não falhar mais. Sim. Mas e as compatibilidades, né? Uhum. Tipo, e os acertos, né? E as afinidades. Os pontos em comum. E as afinidades de moralidades, que é uma coisa que a gente fala bastante, Sim. que Importante. é outra coisa. Não é só sobre gostar de ir pra praia juntos, é É. sobre, assim, vocês vão pra praia juntos, mas os dois valorizam a relação ou alguém vai estar olhando o corpo de outra pessoa na Sim. praia? Sim. Não adianta os dois só É isso. gostar de ir pra praia. Os dois têm que gostar de ir pra praia e um olha pro outro. Sim. E tá ali, ou se for um relacionamento aberto também tá tudo bem. Tá tá, tudo gente? bem. Sim. Hoje em dia tá tudo É certo. os valores, né? Sim. daquele É os relacionamento. valores. O Então, valor do assim, casal. eu acho que esse que é o ponto que responde essa pergunta, né, amor? Sim. E até quando você falou assim, o homem encontrar o relacionamento ideal, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir esse ideal. Que não é o ideal da pessoa perfeita. Sim. Mas é como aquele relacionamento faz você se sentir. Porque esse é um bom sinalizador, né? Se eu tô num relacionamento que faz eu me sentir mal, inadequado, insuficiente, eu tô no caminho errado. Não é um relacionamento que vai pra frente. Então, observe como você se sente na relação. Acho que isso é Perfeito. uma ótima bússola, né? Pra gente saber. Tipo o relacionamento da Giovana, da menina, ó. Ai, coitada da Giovana. Coitada de Giovana. Exatamente. E a Giovana já se livrou, né? Ela liberou esses áudios aí depois de, acho que 10 anos, Nossa, coisa assim. caramba. Ela já se livrou, Não mas recebe assim... mais processo. Ah, Já. ela Não sei, foi... vocês que são especialistas nisso, É, né? ele que Recebe vai ou dizer. não? É, Disposição, Vocês que vão ter que dizer. E o da unha branca? Mas- Mas tem que fugir deste tipo de relacionamento. Sim. Né? Acho que é isso. Encontre dentro de você, né? Geralmente essa é a maior busca. Geralmente não. Pra mim, e acredito que pra ti também ou não. A maior busca é você se conhecer, Sim. se desenvolver. Que do que adianta eu estar cheio de problemas, questões e vou me relacionar na falta, na carência e tudo que é excesso é um desperdício de tempo. Sim. Concordo. Perfeito, gente. Obrigado. Bora casar, já casou. Obrigado, gente. gente, foi Obrigado. incrível. Obrigada. Era polêmica, mas não teve polêmica, né? Vou falar, o fulano de tal é... Obrigada pela participação de vocês. Os arrobas vão ficar na descrição do vídeo. Sim. E é assim, o nosso podcast é focado nisso, né, amor? Às vezes vem polêmica, às vezes Normal. vem Às vezes polêmica, tem. mas não é o nosso foco, né? É o conforto, é falar de saúde mental, falar de relacionamentos, né? Falar de coisas que edificam. Sim. Essa palavra, né? Edificam, né? É bem- Perfeito. Beijo, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Obrigada, Dá Daniel. tchau. gente. Tchau.